Muito bem, como é bom adorar o Senhor, como é bom estar na casa dEle, como é bom podermos confraternizarmos entre irmãos, e ver alguns irmãos aqui, né, que estão... Queria destacar aqui Samuel, que está ali com a gente, Samuel Vilela, muito bom estar aqui, Diácono Samuel Vilela, Deus seja louvado pela sua vida, viu, cara? Feliz demais de poder te ver de novo, aí depois de mais de um ano, né, poder estar te revendo, feliz, maravilha aqui. Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa as crianças vão sair agora. Muito bem, as crianças aí de 3 a 11 anos vão sair agora para o seu culto infantil, com as tias lá atrás. Muito bem. Alguém veio me perguntar aí, essa semana, vai ter culto? Mas por que não vai ter culto? Um negócio de um carnaval aí, né? Olha, que eles desmarquem o carnaval, o culto vai ter. Apesar que é crente aqui, rapaz. Que é isso? Eu louvo a Deus pela sua vida, você estar aqui com a gente nessa noite. Abra sua Bíblia aí, Salmo 27. Você poderia estar em tanto lugar, tantos outros lugares. Escolheu estar na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Deus te escolheu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, você estar aqui, né, louvando a Ele, não está lá naquele tumulto lá, pessoal fedorento, suado, cheio de cachaça, você está aqui bonito, cheiroso aí, cabelinho penteado, sai fora desses negócios aí, você que está onde agora, você, me fala, está no resort, né? Nas férias, passeando, né? Aproveita aí, cultua com a gente aí pela internet, não está no bloquinho não, né, irmão? Dá amarrado, né? Olhem, cara, bota uma máscara, né? Eu sou de uma terra que o pessoal às vezes dava uns mole desse, né? Aí saía de bate-bola, né? Deus me livre. Salmo 27, a sua Bíblia, hoje nós vamos tentar encerrar o culto um pouco mais cedo, está vendo a questão um pouquinho de segurança de vocês aí, né? As ruas aí ficam um pouquinho mais agitadas. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, e no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá num alto e numa rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei o Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. E meu coração me ocorre. Busque a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai ou a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração, esperem, pois, no Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse texto que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos traz paz, que nos enche de segurança, ó Deus,
porque ela é a tua palavra, e a tua palavra é verdade, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Deus, exaltamos o teu nome por ela, ó Deus, ter rompido tantos séculos, ter chegado até nós, hoje, aqui, ó Deus, onde nós vamos nos apropriar dela, ó Deus, tomar posse dela, ó Deus, e viver acreditando que aquilo que Davi falou há tantos anos atrás, serve hoje para cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto maravilhoso. Que texto que serve para nos trazer confiança. O livro de Salmos, ele é basicamente dividido em 5 livros, o livro de Salmos. Tem 5 livros dentro do livro de Salmos. E ele possui 150 capítulos poderosíssimos, dividido basicamente em 16 tipos de formas de salmo. Por exemplo, nós temos salmos aqui que trazem, por exemplo, lamentos. Outros são ricos em consolo. Outros vamos trazer uma linguagem messiânica. E nós temos tantos outros. Esse aqui, por exemplo, ele traz uma linguagem de confiança. É um salmo que tem um propósito de nos fortalecer a nossa fé. Nós estamos num mês em que temos falado sobre a importância de crer, da fé. Nós vivemos num tempo em que estão bombardeando a nossa fé, nos fazendo desacreditar de alguma forma em Deus. Tirar do povo a crença. Se você for em algumas instituições, não se pode mais falar de Deus, de falar de Bíblia. Estão tirando a nossa fé, um país que é cristão, na sua essência, na sua origem. Estão querendo retirar o cristianismo do povo brasileiro. De alguma forma, o cristianismo vem sendo atacado basicamente em quase todo o mundo. E pararmos e pensarmos sobre a necessidade que nós temos de confiar nas promessas de Deus, confiar em tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, é essencial para a nossa caminhada aqui na Terra. Essencial. Por isso que estamos batendo aí desde o começo do ano, falando sobre fé, diante daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, diante daquilo que nós vamos desenvolver durante a nossa vida, ou a partir de agora. Acreditar, ter confiança, é que esse salmo nos chama. Então, eu queria pensar aqui com vocês rapidamente sobre o poder da confiança em Deus. O que acreditar em Deus pode transformar a nossa história, a nossa trajetória? Porque estamos vivendo um tempo em que o ateísmo está avançando. Nós vamos para as academias, por exemplo, para os centros dos saberes. Você vai para uma instituição pública, por uma universidade, os nossos jovens sofrem isso continuamente. Você vai ver lá professores, doutores, mestres, batendo na Bíblia, falando mal do cristianismo. Por que essa necessidade tão grande de falar de algo que, se eles não acreditam, por que falam tanto disso? Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos mais do que nunca buscar com toda a nossa fé, com tudo aquilo que nós acreditamos, respaldarmos na palavra de Deus para tomarmos posse diante daquilo que Deus tem para cada um de nós, porque nós acreditamos que está chegando o tempo em que a 7ª trombeta vai tocar. Amém, irmãos? E não sei se você sabe o que isso significa, mas os céus vão se abrir. Aleluia, que coisa linda. A gente sonha com esse dia. O dia Maranata, o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja, e esse dia está se aproximando, meus irmãos, e por conta desse dia se aproximar, o próprio Jesus disse que quando ele voltar, ele porventura vai encontrar fé na terra? Ele faz essa pergunta. Por conta desse contexto em que o anticristo e toda o seu desdobramento e as suas artimanhas
vão roubar ou tentar roubar a nossa fé e a fé até mesmo daqueles que são escolhidos. Por isso que nós precisamos estar atentos. A propaganda massiva de tentar tirar a nossa fé está aí. Jesus, os sinais da sua volta, está aí. Então nós precisamos estar atentos para que assim que ele voltar, encontrar em nós essa fé. E esse texto vai nos mostrar algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui, nessa noite. O poder de confiar em Deus. O poder de um homem e de uma mulher que confia em Deus. Caminhar no ano de 2025 com essa fé, com esta confiança. Os versos de 1 a 3, o texto nos mostra Davi, o homem que escreveu esse texto. Uma realidade opressora. Olha o que vai dizer aqui, eu vou reler os versos 1 a 3, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando os malfeitores sobrevierem para me destruir, os meus opressores, os meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terei medo no meu coração. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que texto forte, que texto poderoso. Que texto vai nos trazer a confiança diante do caos, diante de um avanço maligno e perverso do mal. Está vendo aí, cara? Davi deixa claro: eu não temerei. Eu queria destacar aqui, a confiança em Deus, o poder da confiança em Deus nos dá habilidade de poder cantar, adorar ao Senhor, mesmo cercado por grandes inimigos. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, gente. Poder saber que, quando nós confiamos em Deus, como Davi traz aqui, essa luz, na salvação que é esse Deus que ele conhece e que nós conhecemos, nós temos a confiança de que nada vai nos acontecer de mal. Que coisa tremenda. Olha, Davi é um homem que fala isso aqui, não como uma espécie de teoria, algo que ele leu nos livros. Ele viveu diversas perseguições. Você conhece a história, porque você é um aluno da escola bíblica dominical. Amém, irmãos? É um amém muito fraquinho, eu sabia, porque vocês não estão vendo a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical vai nos mostrar que Davi viveu uma intensa guerra o tempo todo. Ele foi perseguido pelos de fora. 8 nações, no mínimo, Davi teve que lutar contra ela. 8. Imagina você lutando contra 8 grandes nações. Davi, além de ter que lutar contra essas grandes nações, como os filisteus, os amalequitas, os amonitas, tantos outros que cercavam Davi naquela época, ele ainda teve que lutar com os perigos de dentro, como, por exemplo, Saul, um fogo amigo. E Davi precisou lutar severamente contra os de fora e também com os de dentro. Davi sofreu perseguição de Saul, Davi sofreu perseguição do seu próprio filho, Absalão. Davi estava falando aqui de algo que, de fato, ele conhecia. Eu queria deixar aqui essa primeira aplicação na sua vida. Você crê em Deus, de fato, todo o seu coração. Comece a adorar, mesmo diante da presença do mal, mesmo diante das lutas que nos cercam, mesmo diante de um quadro, quem sabe, um diagnóstico ou um prognóstico terrível que alguém possa te apresentar, um desemprego, de uma recessão econômica, de uma perseguição política, de um exército que se levanta contra você. Confia em Deus. Igreja, de coração, a gente às vezes se incumbe diante de coisas tão pequenas, uma pequena ameaça, uma fala indevida, uma crítica de alguém, e nós acabamos perdendo o nosso ânimo, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de crescer. Nós
enterramos sonhos simplesmente diante de uma pequena ameaça. E Davi nos mostra aqui como adorar. Ele apresenta esse salmo lindíssimo. Cercado pelo mal. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quando os meus opressores e inimigos estiverem vindo contra mim, eles vão tropeçar e cair. Que coisa maravilhosa. Estava conversando hoje no almoço com uma família e perguntando, crente, se lembra de quantas vezes você foi perseguido no seu trabalho? Quantas vezes alguém se levantou para tentar roubar a sua alegria, tomar a sua satisfação de viver? Eu lembro, alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, estava convicto de que eu tinha que fazer algo para Deus, e eu me inscrevi na faculdade teológica. Trabalhava no comércio e saía um pouco mais cedo para ir para a faculdade, para dar tempo de chegar na faculdade. Tinha pedido, obviamente, ao patrão, o dono do estabelecimento, se eu poderia estudar. Ele permitiu que eu podia sair um pouco antes e deixar a chave, que eu fechava a loja. Eu era o gerente da loja, com o meu subgerente para fechar a loja. Mas aí, logo no primeiro semestre do seminário, entrou uma supervisora nas lojas, na rede da loja, e falou assim: olha, a partir de agora você não vai poder mais estudar. Que afronta, cara. Como é que uma pessoa que, o dono tinha deixado, ela agora falou assim: você não vai mais. Eu falei assim: então com quem eu deixo a chave da loja a partir de agora? Porque eu estou me demitindo. Ela não achou que eu ia tomar aquela decisão. Chefe de família, eu estou desempregado agora, chegar em casa desempregado. Eu falei: olha, eu estou embora, eu estou convicto do meu chamado e eu vou seguir em frente. Ela falou assim: então você me dá um mês aí, cumpre o aviso e depois você sai. Eu falei: tudo bem. Fiquei ali, obviamente, orando e pedindo a Deus, sabedoria, como viveria a partir dali, então. Para cortar a história, meus irmãos, ela enfiou os pés pelas mãos, ela começou a fazer algumas coisas estranhas dentro da rede de lojas, e ela não demorou um mês, ela foi mandada embora. A gente ria disso, não, mas é melhor ela desempregada do que eu, né, Delma? Aí eu falei com o meu patrão, falei: e aí, cara, para quem eu deixo, tá 30 dias aqui, eu já tenho que ir embora. Fica aí, rapaz. Você continua com a gente. O que Davi está dizendo aqui, esses inimigos que vêm contra nós, e você, se eu pudesse dar a você aqui a oportunidade de vir aqui à frente, certamente quantas pessoas se levantam contra o povo de Deus, mas eles tropeçam e caem, em nome de Jesus, querido. Então, por isso, nós não podemos ter medo, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira coisa. Então, nós precisamos aprender a louvar. Davi escreve esse cântico tremendo e tão lindo no meio da grande tribulação. Louvar quando nós estamos com dinheiro no bolso, quando nós passamos naquele concurso público, quando a família está com saúde é fácil. Mas louvar entrincheirado, louvar cercado do mal, é isso que Davi nos ensina. A primeira coisa que eu queria destacar aqui: adore ao Senhor. Confiar em Deus é você acreditar que Ele tem o poder absoluto, e quem se levantar contra você vai se levantar para cair, em nome de Jesus. Segunda coisa que o texto nos mostra: confiar em Deus, versos 4 e 6, que coisa tremenda. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que texto tremendo. Esse versículo 4, esse verso 4, eu queria te desafiar a botar esse verso 4 na entrada da tua casa lá. Faz uma placa enorme, põe o verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos.
Confiar em Deus é saber o que você quer na sua vida. Quando nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos o que nós queremos. Sabemos para onde nós vamos. Nós temos um foco na vida. Diante desse mundo plural que nós vivemos, de tantas possibilidades, de tantas chances, tantos lugares que você podia estar nessa noite. Davi, olha, mesmo sendo rei, diante de tantas coisas que ele poderia pedir ao Senhor, ele falou assim: eu quero uma coisa só. Eu só quero uma coisa, que eu possa estar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor. Meus irmãos, na época de Davi, você é aluno da escola bíblica dominical, você sabe que não havia ainda o templo, porque Davi ele estava começando a levantar recursos para construir o templo, e quem construiria o templo seria seu filho Salomão. Então não tinha templo nessa época, tinha um tabernáculo, que Moisés havia construído. Era mais, comparando com os dias de hoje, era muito difícil estar ali o tempo todo no tabernáculo. Hoje, por onde você vai, tem igreja, você pode ir, que simboliza de alguma forma o tabernáculo. Davi, diante da sua agenda complexa de um rei, ele para e pensa assim: olha, como eu gostaria de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Meus irmãos, como esse momento aqui, que você está vivendo agora, sentado nesse banco, ele é significativo para o mundo espiritual, para aqueles que confiam em Deus. Como esse momento ele era almejado por Davi, o grande adorador do Antigo Testamento. Está nesse lugar que você está agora, na presença de Deus. Como isso vem sido combatido também, tem sido combatido nos nossos tempos. As pessoas estão desprezando a possibilidade de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor. As pessoas deixam de vir para a igreja por qualquer coisa. Davi falou assim: olha, eu só quero uma coisa. Está na casa do Senhor. Como é lindo, gente. Está na presença do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: para quê? Olha que. Eu quero estar na igreja. Davi, eu imagino aquele crente que, igual o crente da semana recarga. Ele estava segunda aqui, terça aqui, quarta-feira aqui, quinta-feira, todos os dias, 5 horas da manhã. Samuel, esse banco aqui cheio de crente aqui, orando ao Senhor, porque esse desejo é uma coisa que eu quero ao Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor. Meus irmãos, não permita que nada e nem ninguém roube a sua alegria de estar na igreja, em nome de Jesus. Não deixe qualquer tipo de entretenimento, ou até mesmo comodidade, preguiça, te tire da presença de estar na casa do Senhor. E ele diz: sabe para quê? Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Eu fiquei a semana, pastor Edinaldo, a semana toda falando assim: Deus, nós aproveitamos aqui a semana toda, eu meditando nesse texto, que eu ia pregar aqui. Deus, me dê essa alegria de contemplar a tua beleza da tua casa. Como isso aqui é profundo, Robinho. Que Davi, o grande rei Davi, o grande adorador do Antigo Testamento, ele falou assim: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Mas para quê? É para ver os amigos? É para contemplar a beleza do Senhor. Meus irmãos, pare e medite nisso durante essa semana. Em nome de Jesus. Falei: Senhor, permita-me contemplar a tua beleza. Então, eu comecei a pedir a Deus durante essa semana: Deus, permita-me viver essa experiência da contemplação da tua beleza. Gente, é demais isso aqui. Porque aquilo que Deus criou, se você parar para olhar para a natureza, aquilo que Ele criou é lindo. Um pôr do sol, por exemplo, na beira-mar. Você poder caminhar, quem sabe, nas praias do Rio de Janeiro, né? Contemplar a beleza, deixa eu ser aqui bem romântico, a beleza de uma flor, de uma orquídea. Particularmente, eu não contemplo essas coisas, sabe? Não sou tão romântico assim, mas eu já vi uma irmã aqui da igreja, uma vez, me chamou na casa dela, aqui do lado, falou assim: pastor, vem cá, olha aqui meu jardim, olha que beleza dessa orquídea. Realmente, a orquídea é linda, né?
se você tiver a oportunidade de mergulhar nas ilhas lá de Fernando de Noronha, descer nos recifes, olhar aqueles corais, gente, olha quanta coisa, quanta beleza que existe na natureza, que foi Deus que criou. Agora você imagine você contemplar o Deus que criou a beleza da natureza. É isso que Davi queria. É isso que nós temos que fazer quando viemos aqui na casa do Senhor. Deus, deixa eu contemplar a tua beleza. Maravilhosa. Que profundidade tem nesse verso 4 aqui, meus irmãos. É isso que nós viemos aqui na igreja. Nós viemos aqui para ver amigo, nós viemos aqui para ver o pastor, nós viemos aqui para contemplar a beleza do Senhor nesse lugar. Que coisa maravilhosa. É por isso que Moisés, quando quis contemplar, Deus falou assim: olha, Moisés, você não vai aguentar. Eu vou passar e você vai olhar pela frestinha só, cara. É muita coisa. A minha glória. É isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, eu só quero uma coisa. Eu só quero contemplar a tua beleza todos os dias na tua presença. O que Davi pede aqui é presença de Deus. Meus irmãos, como isso é profundo. Quando você está no seu quarto de oração, quando você está no seu momento de adoração, quando você está num culto público desse, você ter a compreensão de que você está diante da beleza do Senhor. Glória a Deus. Não aceite nada menos do que isso. Em nome de Jesus, venha para a casa do Senhor. Confie que você vai ter essa contemplação. E ele diz que além da contemplação da beleza do Senhor, é meditar no seu tempo. Meditar nas suas verdades. Igreja, hoje pela manhã, estive conversando com uma pessoa aqui da nossa igreja. Assim, pastor, não se fala mais sobre o chamado. Sobre as pessoas que, para serem pastores, os jovens. Peguei esse clamor desse irmão e olhando para esse texto, olha o que Davi queria, estar no templo todos os dias. As pessoas hoje têm eu comungo com a opinião desse irmão, no sentido de que os jovens, ou parte da nossa juventude, não estão querendo mais ser pastor. Parte da igreja moderna não quer mais ter essa alegria de estar na casa do Senhor todos os dias, de servir a Deus, talvez não como um pastor, mas como um diácono, ou como um ministro de música, ou como alguém que tem essa possibilidade de estar todos os dias na casa do Senhor, contemplar a sua beleza, a sua santidade. O que está acontecendo com a nossa geração plural, sem foco, perdida diante de tantas e tantas possibilidades? Maria e Marta estavam preparando a casa e Jesus vem visitar e Marta naquela correria como parte dessa nossa geração, e Jesus fala, e Marta vai reclamar para Jesus: Jesus, está vendo que eu estou aqui trabalhando igual uma louca e essa aí não está fazendo nada. Jesus fala: Marta, só importa uma coisa, Marta. Ela escolheu a melhor parte, cara. É que está aqui comigo. Só uma coisa. É o que Paulo, quando escreve a igreja de Filipenses, fala assim: olha, eu vou ler aqui para você, capítulo 3, versículo 13, diz assim: meus irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Uma coisa, o alvo. Jesus, contemplar a beleza de Jesus, aleluia. É isso que você veio fazer aqui. Se você se perder diante das possibilidades desse nosso tempo, provavelmente você pode esquecer a finalidade suprema de você estar na casa do Senhor, que é contemplar a beleza da presença de Deus na sua vida. E se nós formos pegar esse texto e aprofundar e trazer para o cristianismo, eu fico imaginando, meus irmãos, sobre essa possibilidade da contemplação da beleza do Senhor. Sabe aonde, cara? No céu. Olha aí. Davi pede uma coisa só, Mayra. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar na presença do Senhor.
Eu quero ver a tua beleza. João, quando vê isso, ele cai como morto diante da beleza, da grandiosidade, da riqueza, da profundidade do céu. E a gente perdeu o nosso vínculo com o céu. A nossa expectativa do céu, nós estamos mais na terra do que no céu. Oramos mais para a pessoa não ir para o céu do que ir para o céu. Quando a gente fica orando para a pessoa ser curada. O texto nos mostra a beleza daquilo que a Bíblia tem preparada para aqueles que confiam em Deus. Um dia nós estarmos face a face, olhando a sua beleza. Aleluia. Coisa linda, gente. Mas o Davi fala que isso aqui deve acontecer no dia da adversidade. Me prepara para eu contemplar a tua beleza e meditar no seu tempo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. Igreja é outra coisa, outra mensagem que a igreja desse tempo, a igreja contemporânea, a igreja que está pautada naquilo que é visível na terra, tem esquecido de que existe a possibilidade de viver no dia da adversidade. A igreja hoje, temos falado aqui continuamente desse púlpito, parte da igreja moderna, não aceita, diz, está repreendido. Eu determino que o dia da adversidade não chegue na minha casa. Está amarrado. Davi está falando que vai ter esse dia da adversidade. Quantos de nós já vivemos? Aí quando o dia da adversidade chega, a gente entra em crise espiritual, porque acreditamos que numa teologia da prosperidade, o dia da adversidade não chega. Talvez seja o caso de alguém que está passando aqui uma grande luta. Porque esse dia da adversidade chega. Por isso que você precisa estar diante da presença do Senhor, contemplando a sua face, a sua beleza, para que você possa suportar o dia da adversidade. E é a partir daqui do versos 12, de 7 a 12, que Davi nos chama a confiar em Deus. E eu queria encerrar aqui pensando nesse último aspecto. Confiar em Deus. Verso 7 diz, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responda-me. Aqueles que confiam em Deus, eles estão prontos, aptos, de prontidão, para o dia da adversidade, abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Aqueles que confiam em Deus, são aqueles que oram verdadeiramente. Orar. É por isso que nós vimos as estatísticas recentes da igreja que ora hoje, a média são 5 minutos. Mostrando de fato em que nós confiamos. Nós confiamos no nosso braço, nós confiamos no nosso contra-cheque, nós confiamos na nossa carreira, nós confiamos no nosso plano de saúde. Por isso que estamos orando por isso oramos tão pouco. Deus seja louvado pelo aquilo que nós estamos vivendo nessa igreja, meus irmãos. Eu sei que nem todos podem estar aqui, ou puderam estar aqui durante essa semana, mas que coisa linda você olhar para a ala aqui, 5 horas da manhã, um povo que confia em Deus e clama a Deus em todo o tempo. Que coisa linda, meus irmãos. O texto nos mostra, eu queria encerrar citando aqui apenas algumas coisas desse versículo de 7 a 12. Aqueles que clamam a Deus. Porque Davi confia e clama a Deus. Porque eu poderia falar assim, você não confia em Deus? Você nem clamar a Deus vai fazer alguma coisa. Mas aquele que clama em Deus. O clamor de Davi é um clamor que busca a compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus. Versículo 7 diz, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim. É o grande diferencial que a gente vai ver de alguns tipos de orações que acontecem. Uma oração daquele pecador que olha para Deus e fala, Deus tenha misericórdia de mim. Essa oração é a oração que Deus ouve. Está lá em Lucas capítulo 18, quando está lá o fariseu e o publicano. O fariseu fala, eu jejuo, eu entrego o dízimo, eu faço isso, e o publicano bate no peito e fala, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. A oração que Deus escuta da sua igreja, nós, os pecadores, é a oração que pede por compaixão, e é a que Davi faz aqui.
A oração prossegue de Davi, e ele diz: Deus, eu aguardo de ti uma resposta. É uma oração que está atenta, que apresenta os clamores a Deus, mas fica atento para ouvir a resposta de Deus. As pessoas às vezes oram 5 minutos e falam: Senhor, eu preciso disso, apresenta uma lista de supermercado para Deus e vai embora, e segue a vida. Ouvir a voz de Deus é quando nós lemos a sua palavra e meditamos nela. É isso que Davi queria. O texto prossegue a oração de Davi, que aguarda a bondade de Deus pela compaixão dele, que aguarda a sua resposta. É um texto é uma oração que busca a presença de Deus em todo o tempo. Mais uma vez, mostra o texto. Davi fala assim: olha, mesmo que meu pai ou minha mãe me abandone, meus irmãos, segundo a psicologia, a dor mais intensa para o ser humano é a dor do abandono, quando nós somos abandonados. Davi, ele está pedindo aqui para que Deus livre desse abandono, que porventura poderia acontecer por um pai ou por uma mãe. Ele diz: Senhor, que o Senhor não me abandone. Buscar a presença de Deus, mesmo diante do abandono das pessoas. Davi foi abandonado pelos seus amigos, lá em 1 Samuel capítulo 30, na guerra contra os amalequitas, que vem, pega a sua família, rouba suas mulheres, e ele é quase apedrejado. E ele busca ao Senhor para que a presença de Deus, embora mesmo todos se afastem dele, ele não seja rejeitado por Deus. Uma oração, meus irmãos, para ser bem sincero, não faz muito sentido. Deus não me abandone, porque na verdade quem abandona Deus somos nós. Deus não nos abandona. E Davi está falando assim: olha, mesmo que todos me abandonem, Deus, eu tenho uma convicção de que o Senhor não me abandona, e você é óbvio, Deus não nos abandona. Nós abandonamos Deus, e o texto prossegue e diz: ensina-me o teu caminho. É uma oração que pede direção de Deus, e ele pede, além da direção de Deus, ele fala: olha, o povo está contra mim e se levanta com falsa testemunha. Uma das 6 coisas que Deus abomina, está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 19, é a falsa testemunha. Isso Davi estava passando por isso também. E por fim, verso 12, ele diz: eles só respiram crueldade. Irmãos, por mais que a maldade esteja hoje, no nosso tempo, nada se compara com a crueldade do tempo antigo. Hoje, por exemplo, dentro de guerras entre países, nós temos um tribunal que julga os crimes de guerra. O ser humano, ele, de alguma forma, cresceu, evoluiu a sua mentalidade, e a crueldade não está hoje tanto quanto era na época de Davi. Pelo menos não vimos o que era feito. Os crimes de guerra, eles arrancavam os olhos dos seus inimigos naquela época. O povo da época de Davi viviam em batalhas intensas o tempo todo. E ele pede a Deus para que Deus livre dessa maldade, da crueldade. Queria, em nome de Jesus, te convidar para você fazer essa oração, levantar primeiramente esse clamor, esse cântico de adoração diante de Deus, com esse foco de estar na presença dEle, de buscar contemplar a sua beleza, e pedir a Deus que nos livre do mal. Tenho falado aqui, esse período em que nós estamos vivendo, é um período de crueldade. Não sei se você sabe, essa entidade que é dada a chave da cidade, chamada Mormon, leia sobre isso. Isso é um demônio. Geralmente é um cara gordinho, que bota uma coroa, um cetro. Leia nos dicionários o que significa Mormon. É um Deus das burlas, do entorpecimento. É um demônio que é dado a chave da cidade, das cidades no Brasil. A crueldade, pessoas sendo assaltadas, violentadas nas ruas.
E a mídia mostra só alegria. Um tempo em que nós vivemos perverso, é esse tempo que nós vivemos. Não sei se você sabe, os terreiros de macumba, eles estão fechados nesse momento, para que os demônios sejam livres para agir. Igreja do Senhor Jesus Cristo, maldade, crueldade. Essa semana nós tivemos aqui, a poucos metros, uma senhora, jovem senhora, foi morta aqui. Motorista de Uber, trabalhando aqui, num bairro tranquilo que é o Cruzeiro. Muito provavelmente o crime tenha algum tipo de motivação desse tempo que nós vivemos. É aquele que vai roubar para pular o carnaval, para tomar uma cervejinha. Tempo perverso que a gente precisa orar, precisa clamar, em nome de Jesus. Confia. Davi encerra dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-se, fortifique-se no seu coração. Espera, pois, no Senhor. Feche os seus olhos. A igreja do Senhor Jesus Cristo espera no Senhor. Adora ao Senhor. Tem o desejo intenso de estar na presença do Senhor, de contemplar a sua beleza e de meditar na sua palavra, crendo que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. As promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas, aqui, nessa terra, querido. Orar pelo Brasil, orar pela segurança pública, orar pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, crendo, eu creio que verei a bondade do Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar pelo nosso Brasil. Milhares de pessoas agora, nesse exato momento, estão saindo de casa, se embebedando, usando drogas, com a ideia de se divertir, de viver a vida, se alegrar. Mas outras, e muitas outras, estão saindo de casa, nesse exato momento, para praticar maldade, crueldade. Que Deus proteja a nossa nação, que Deus venha banir essa crueldade no nosso meio, que as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos jovens estejam protegidos, que ainda que alguém se levante contra eles, eles vão tropeçar e cair em nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti, verdadeiramente nós confiamos em Ti. Sabemos, ó Deus, que o mundo está aí tentando nos roubar, matar e destruir, mas nós confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu Espírito que habita em nós e que nos direciona, que nos guarda, e nós temos visto, ó Deus, a Tua bondade na terra do vivente, ó Deus. Mas queremos ver, ó Deus, queremos ver os céus um dia se abrindo, ó Pai, a trombeta tocando, Deus, o Teu Filho descendo das nuvens, cercado dos anjos, e a Tua igreja, nós subirmos, ó Deus, cantando o hino, dizendo Maranata, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Queremos viver esse dia e queremos que está perto, ó Pai. Confiamos que está perto e acreditamos que veremos isso em breve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos